Então nós vamos ler alguns versículos em Mateus 21, marca aí, só que antes nós vamos ler um que está em Jeremias 8:13. O texto de Jeremias 8:13 diz o seguinte: certamente os apanharei, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e até o que lhes dei será tomado. Todo mundo sabe, eu creio, né, que a Bíblia, quando se refere à videira ou à figueira, está se referindo a Israel. Então vamos ler aqui Mateus. Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Quando Jesus disse essa frase, se disserdes a este monte: ergue-te daqui e lança-te no mar, desliga. Ergue-te daqui e lança-te no mar, ele estava se referindo a dois montes. Ele estava se referindo ao monte Sião e ao monte Calvário. A gente às vezes costuma, e é um hábito antigo, ler um versículo na Bíblia e daquele versículo fazer até uma profissão de fé. É verdade que a fé move montanhas. Quando a gente lê isso, que a fé remove montanhas, a gente costuma interpretar como um problema que a gente tem, que é um grande problema, que é uma montanha, e que através da fé esse problema vai ser removido. Pode ser o cidadão que mora no andar de cima e que anda batendo o pé e faz um barulhão, né? Aquilo é uma montanha. Para fazer esse barulhão todo é uma montanha. E aí você vai orar para Jesus tirar ele do apartamento aí, mudar para outro, para levar ele para outro lugar, trazer um vizinho mais leve, que faz menos barulho, para não incomodar. Então a gente pensa nesse tipo de monte, nesse tipo de montanha, nesse tipo de problema. E às vezes a gente acha também que pode ser o chefe da gente, que é um cara chato, que não reconhece o nosso talento, o nosso valor e tal. Aí se a gente orar com muita fé, pedir para Jesus, Jesus vai remover aquele chefe, e às vezes até tirar o chefe e botar ele no lugar dele. É uma montanha que a gente quer que seja removida, e às vezes toma esse versículo como base para acreditar, não sem muita validade, de que Deus é capaz de resolver todos os problemas da nossa vida. Mas a Bíblia, quando fala na figueira, se você for aí para o texto e olhar um pouquinho mais para trás, você vai ver que Jesus tinha estado no templo, tinha entrado no templo, encontrado lá um monte de cambistas que estavam vendendo animais para o sacrifício, que tinham tornado a casa de Deus um covil de salteadores, nas palavras do próprio Jesus. E quando Jesus entrou ali, ele olhou para aquele povo, ficou enfurecido, derrubou as mesas, expulsou os vendilhões do templo. E o templo se refere à religião em si. O que era a religião na época? Era exatamente aquele conjunto de coisas que aconteciam no templo, comandada pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, que Jesus chamava de hipócritas. Então era a representação da religião da época, era o que acontecia no templo. Então Jesus chegou e fez um rebuliço lá naquele templo, e saiu daquele templo, foi para Betânia. No caminho ele passou por uma figueira. Vamos ler um pedacinho aqui, mais para trás. E de manhã voltando, 21:18.
E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando a gente vê Jesus falando uma coisa dessa, quando a gente vê Jesus tomando uma atitude dessa, de amaldiçoar uma figueira, assim como em outra ocasião ele amaldiçoou uma videira, a gente pensa assim: puxa, como é que Jesus faz uma coisa dessa? Na continuação do texto, aí, logo em seguinte, Jesus fala sobre a fé que remove a montanha de um lugar para o outro. Aí o que tem a ver essa fé que remove montanha com a figueira amaldiçoada, com uma videira amaldiçoada, com a religião do templo, com os sacerdotes, os fariseus e os doutores da lei? O que tem a ver uma coisa com a outra? Jesus usava muito de parábolas. E tem hora que Jesus está falando numa parábola coisas muito mais profundas. E a gente às vezes escuta só o superficial. E às vezes a gente escuta só o que a gente quer ouvir. Porque é muito bom para mim saber que se eu pedir para Jesus tirar o birinho chato, ele vai tirar. Mas Jesus não estava falando disso. É muito bom eu saber que Jesus, se eu pedir, ele vai remover os problemas de saúde, os problemas financeiros, os problemas relacionais da minha vida. Jesus vai cuidar disso. Eu creio nisso. Mas ele vai cuidar disso para mim porque ele quer cuidar, porque ele é Deus, porque ele é amoroso, porque ele é misericordioso, porque ele é generoso. Mas aqui nesse contexto desse versículo, tem algumas coisas que a gente precisa observar, sabe? Igual, por exemplo, quando Paulo disse lá: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente toma isso como um versículo de autoajuda, como uma coisa para me jogar para cima. Mas se eu for ler o texto lá direitinho, eu vou ver que quando Paulo disse isso, ele disse antes que ele já tinha acostumado a viver com pouco, a viver com muito, a ter fartura e a passar necessidade, a comer bem e a sentir fome, a sentir frio, a estar confortável. Ele passava pelas situações mais diferentes e conseguia passar bem por todas, sem se ensoberbecer as vacas gordas e sem se depreciar nas vacas magras, continuando se relacionando com Deus numa boa, em qualquer que fosse a situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente precisa observar esse tipo de coisa na hora de meditar no texto. Aqui, por exemplo, quando Jesus confrontou o pessoal do templo, mais para frente Jesus vai dizer uma hora lá que as coisas eram de um jeito, mas que ele propunha um outro jeito. Tinha o jugo dos doutores da lei, ele propunha o jugo dele, que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ele tinha uma proposta diferente, ele tinha uma visão diferente e, acima de tudo, ele tinha uma aliança nova. Tudo que estava acontecendo naquele tempo que desagradou Jesus fazia parte da velha aliança, fazia parte da aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Noé, aliança com os profetas. Por isso que quando chegou uma vez que no Monte da Transfiguração, Deus reuniu lá 3 pessoas: Elias, Moisés e Jesus. Moisés representando a lei, representando o Sinai, representando o Monte Sião, representando o templo com todos os seus afazeres. Elias representando os profetas, que diziam o que Deus queria que o povo ouvisse, que confrontava o povo através deles. E Jesus, que era a nova aliança. Jesus que quando, na última ceia, lá antes de morrer, ele declarou, pegou um cálice de vinho e declarou: esse é o cálice da nova aliança, feito através do meu sangue, que é derramado por vós. Na antiga aliança, sangue derramado de animais. Na nova aliança, o sangue derramado do cordeiro imolado, cordeiro perfeito, tira o pecado do mundo. O monte da antiga aliança, o Sinai,
o monte da nova aliança, o Calvário, e a voz que se ouviu no monte da transfiguração: esse é o meu filho amado, é a ele que vocês têm que escutar. Então, essa remoção de monte, essa mudança de monte, de lugar, Jesus está nos convidando, sabe, a sair das amarras, do aio, do peso, das ordenanças, da lei, para nos transportar de monte, passar para o monte do Calvário, passar a viver na nova aliança, passar a viver em comunhão com Jesus, passar a viver em intimidade com Jesus. E depois que Jesus foi e mandou o Espírito Santo para habitar em nós, para ser o nosso instruidor, para ser o nosso intercessor, aí ele passou a estar habitando em nós. Então é a gente sair do Sinai e ir para o Calvário, sair da lei e ir para a graça. Então esse versículo aqui, ergue-te e o monte se erguerá, esse monte que Jesus quer remover da minha vida é exatamente o fardo pesado, o jugo difícil, o jugo complicado, aquele que os mestres da lei impunham sobre o povo, mas que eles mesmos não faziam. Jesus chegou no tempo e falou: vocês complicaram tudo, vocês não estão entendendo nada, vocês transformaram a casa de meu pai, que é casa de oração, num covil de ladrões, para dar lucro para 6 ou 7 pessoas, vocês confundiram tudo. Não é assim que funciona. Várias vezes depois, Jesus disse: a lei diz assim, porém eu digo assim. Fulano disse assim, mas eu digo assim. Fulano manda você caminhar 1 milha, mas eu digo caminhe 2. A lei diz para você amar os seus amigos, eu disse ama os seus inimigos. Parece que sair da lei para a graça é simplesmente deixar de cumprir a lei para viver descansado na graça de Deus. É isso, mas não é só isso. Porque a lei ainda continua sendo o sinalizador da estrada. É a lei que regula a velocidade que eu vou andar, tem uma curva forte ali, tem um problema ali. Então, eu indo na minha caminhada, eu tenho que observar a lei, porque a lei significa coisas que eu preciso fazer para conviver bem em sociedade. O sacrifício de Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Então eu passo a caminhar com Jesus e a ouvir o Espírito Santo em mim, e a obedecer o Espírito Santo em mim, e a obedecer a palavra de Deus por amor, não para ser salvo. Salvo do inferno eu já fui, pela graça de Deus, pelo sangue derramado, pelo sacrifício eficaz e definitivo de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando a gente lê alguns versículos desses na Bíblia, a gente precisa ter o cuidado de mergulhar um pouquinho mais, sabe? E mais fundo. Os profetas, quando falavam da videira, falavam de Israel. Quando falavam da figueira, falavam de Israel. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele estava amaldiçoando a nação. Ele estava amaldiçoando aquilo que ele tinha visto alguns minutos, algumas horas antes, quando ele entrou no templo. Ele ainda estava com aquela adrenalina do couro que ele tinha dado nos caras lá. E aí chegou ali: eu quero comer um figo, não tinha um figo. Eu amaldiçoo a figueira. Eu amaldiçoo o que está acontecendo nesta nação, nessa religião, nesse povo de dura serviço. Eu proponho mudança, eu vim ser a mudança, eu vim ser o caminho. Então a gente precisa aprender a olhar para a Bíblia e mergulhar mais, sabe? Igual diz Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E não deixar que a gente simplesmente ouça o que os outros dizem e aceite aquilo como verdade. A gente acaba caindo em armadilhas, em ciladas de pessoas que são os vendilhões do templo modernos. Pessoas que estão travestidos de lobos, com roupa de ovelha para enganar a gente. Pessoas que usam a religião, a graça, o sacrifício de Jesus, o relacionamento com Deus, para tirar proveito daquilo. Antigamente vendiam-se os animais, hoje vende-se facilidade. Vem para cá, vem tocar na camisa ensanguentada do apóstolo, que você vai ter seus problemas resolvidos. Eu imagino Jesus vindo aqui na terra hoje, sabe? E entrando em umas igrejas aí. Ia sobrar pé no traseiro de muito pastor e apóstolo e bispo por aí afora.
Porque o povo continua sendo corrompido pela carne, pela ganância, pelo desejo. Porque o povo continua sendo egoísta, buscando seus próprios interesses, pedindo coisas que satisfazem seus próprios deleites, como diz a Bíblia. Pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Em vez de eu buscar a graça de Deus, eu busco o favor dele. Em vez de eu buscar intimidade com Deus, eu busco apenas o que ele pode me dar. É isso que Jesus propõe. É a fé que vai remover de dentro de mim esses resquícios de religiosidade corrompida que foram enfiados dentro de mim, goela abaixo. Porque é só pela fé que eu saio do Sinai e vou para o Calvário. Pela graça sois salvos por meio da fé. É essa fé que transporta o monte de um lugar para o outro. A fé que me tira dos encargos e me leva ao descanso, mas ao descanso com compromisso, ao descanso com aliança. Jesus propôs uma nova aliança. Aliança é para andar junto, é para andar em concordância, é para andar em obediência, é para andar em amor, é para refletir Jesus através da nossa vida. Então, o que o Espírito Santo está falando com a gente nessa noite? Nós precisamos ser cuidadosos naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente vê. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E por outro lado, a fé sem obras é morta. Então eu preciso aprender a caminhar na graça sem o peso da lei, mas sem esquecer a validade da lei. Jesus não anulou a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Então, se ele não quisesse que a gente cumprisse, ele teria falado a partir de hoje: você não precisa fazer mais nada, é só você falar que acredita em mim, é só você fazer a oração de entrega, que aí você já vai para o céu. Não, é preciso entrar em aliança com Jesus. E eu confirmo essa aliança com Jesus através da minha caminhada, das minhas atitudes, das minhas ações. Então Jesus nos convida hoje a olhar para dentro de nós e olhar ao nosso redor, para ver o que tem que a gente está produzindo, que é obra para a vida eterna, o que a gente está produzindo, que é obra morta, o que a gente está vivendo, que é resquício de religiosidade, o que a gente está vivendo, que é intimidade, comunhão e seriedade no relacionamento com Ele. Ele disse uma vez assim: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, elas conhecem a minha voz. Eu sou conhecido delas e eu as conheço. Será que, do tanto que eu digo que eu conheço Jesus, é equivalente ao tanto que ele me conhece? Quando Jesus olha para mim, o que ele vê? Ele vê uma pessoa que o ama de verdade ou um amigo interesseiro? Quando Jesus olha para mim, ele vê uma pessoa em quem ele pode confiar, ou ele vê uma pessoa que vai saltar fora, vazar na primeira dificuldade, igual pessoas às vezes fazem com seus casamentos? Faz uma aliança até que a morte nos separe. Na primeira dificuldade você vai para lá e eu vou para cá, você fica com um fio, fica com o outro. Nossa aliança com Jesus, como é que é? É até que a eternidade nos une eternamente? Ou até a primeira dificuldade, quando eu vou sair por aí reclamando, murmurando? Para quê? Por quê? Ou cobrando de Deus? O senhor falou que o que eu pedisse o senhor ia me dar, por que o senhor não está me dando o que eu estou pedindo? Vamos, ao longo dos próximos dias, refletir sobre isso. O que é tudo posso naquele que me fortalece? O que é a fé que remove montanhas? O que é todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Se você for ler o texto lá direitinho, você não pode parar só aí. Não continuar aqueles que foram eleitos segundo o seu propósito. Então, se você não está andando de acordo com o propósito de Deus na sua vida, às vezes você nem sabe ainda qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Você pensa que o propósito de Deus para a sua vida é te abençoar em tudo. Você pensa que em vez de você servir a Deus, é Deus que tem que te servir.
Você pensa que Deus tem que estar prestando atenção em você? Você pensa que Deus tem que estar com um monte de anjos ao seu redor ali? Se acontecer algum problema, se ele der uma distraída lá e acontecer algum problema, ele vai ter que corrigir rapidinho, porque senão ele não é Deus. O que é isso? Que papo é esse? Deus nos convida a ver em que nível está a nossa seriedade no relacionamento com Ele. Deus nos convida a ser com Ele do jeito que Ele é conosco. E aí o desafio fica muito grande, porque Ele é fiel, porque Ele é perfeito, porque Ele é santo. E Ele nos convida a sermos fiéis, perfeitos e santos. Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos santificando e Ele está a todo momento testando a nossa fidelidade. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então vamos mergulhar um pouco mais nas nossas leituras bíblicas e vamos abandonar um pouco os clichês do evangelho moderno que promete, igualzinho os fariseus. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Enquanto Jesus disse, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Caminhar com Jesus, em aliança com Jesus, é caminhar em amor, é caminhar em descanso, sim. Ele é o nosso pastor, Ele vai nos conduzir às águas tranquilas, Ele não vai deixar nada nos faltar, Ele vai cuidar de nós, Ele vela pelas nossas almas, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama como Pai e nos trata como filhos, mas a gente escolhe que tipo de filho que é. Se é um filho amoroso, se é um filho obediente, se é um filho rebelde, se é um filho chato, se é um filho que dá trabalho, se é um filho que ajuda. Jesus nos convida nesta noite a dar uma olhada para nós e para Ele. Se eu olhar no espelho da minha vida, eu estou refletindo Jesus. Se Jesus olhar para mim e vai ver Ele, vamos orar. Vamos fechar os olhos, por favor. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, que refletimos um pouco sobre a fé que salva, sobre a fé que remove montanhas, sobre a hipocrisia da religiosidade, sobre a santidade e eficiência total do Calvário. Papai, a nossa oração nesta noite é que o Senhor esteja sondando o nosso coração que é templo do Espírito Santo, que habita em nós. Papai, não nos deixa ser corrompidos por propostas fáceis, propostas tentadoras. Dá 10 que Deus vai te dar 100, vai te dar 1000. Faz isso que Deus vai fazer aquilo outro. Papai, faz com que nós nos relacionemos com o Senhor como filhos, porque o teu Filho morreu na cruz do Calvário para que nós crescêssemos e através da fé nos tornássemos filhos de Deus. Então, papai, faz com que a gente leve o nosso relacionamento com o Senhor a sério. Faz com que a gente se renda ao teu governo, ao teu reino, ao teu senhorio sobre a nossa vida. Porque a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí, Pai, as coisas serão acrescentadas. Conduz, Pai, a nossa vida de acordo com o teu propósito para nós. Mostra-nos, Pai, com clareza, o que o Senhor quer de nós. E que a gente pare de procurar e de falar para o Senhor o que nós queremos do Senhor. Tira-nos do monte antigo, traga-nos para o monte novo, para que a nossa vida seja em aliança eterna com o Senhor. Em nome de